Olá, seja bem-vindo a mais uma revisão da lição dos jovens. Hoje é segunda-feira, 25 de agosto, e hoje a gente vai mergulhar no momento chave, né? A revelação de Deus lá no Monte Sinai. Exato. Lá em Êxodo é quando a aliança começa a ser formalizada, aquele pacto especial entre Deus e Israel. Isso. E a gente vai olhar para o cenário todo, o que veio antes mesmo dos mandamentos, sabe? E o que significa Deus se apresentar como zeloso? As fontes que a gente está usando guiam a gente por esses capítulos aí, o início da entrega da lei. Então, a nossa missão aqui é tentar entender por que aquela cena tão dramática, trovões, fumaça, e o que Deus queria comunicar para o povo antes de listar as regras. Ok, vamos desempapotar isso. Vamos lá. A descrição da cena no Sinai que a fonte traz é nossa, é de arrepiar. Imagina só, né? Relâmpagos, trovões ribombando, o monte soltando fumaça. Uma cena muito forte. Muito. E o texto diz que o povo ficou morrendo de medo, tremendo tanto que nem chegava perto. Que jeito de começar uma conversa, hein? Pois é. E essa reação de medo, assim, extremo, ela é muito importante. Moisés, como a fonte lembra, citando Êxodo, ele precisa intervir, né? Sim, ele fala algo sobre Deus estar testando eles. Exato. Ele diz para não temerem no sentido de serem destruídos, mas que Deus estava ali para prová-los, para que o temor dele, tipo a reverência, estivesse sempre com eles e ajudasse a não pecar. Ah, entendi. Não era só para assustar por assustar. Não. Era para mostrar a santidade e o poder imenso de Deus, para eles entenderem com quem estavam lidando, sabe? Mesmo assim, o impacto foi tão grande que eles imploram para Moisés: fala você com a gente ouve. Mas Deus não, senão a gente morre. Nossa. Eles sentiram na pele, né? A distância entre a majestade de Deus e a fragilidade humana. E aí pediram um intermediário. Mas olha que interessante. Aqui a coisa toma um rumo que para mim é fascinante. Antes de qualquer não farás ou farás, Deus faz questão de lembrar o povo do que ele já tinha feito. A libertação. Isso. Lá em Êxodo, capítulo 19, ele diz: vocês viram o que fiz aos egípcios, como carreguei vocês sobre asas de águia e os trouxe para mim. A fonte até destaca essa imagem da águia. Que é linda, né? Cuidando dos filhotes, ensinando a voar, protegendo. Exato. Que contraste com os trovões e relâmpagos, né? É como se Deus dissesse: olha, além desse poder todo, lembra do meu cuidado, da ternura com que eu tirei vocês de lá. Ele não começa com regra. Começa lembrando o resgate, o relacionamento. E essa ordem, essa sequência, é fundamental. É o coração da coisa. Primeiro, Deus age. Ele liberta o povo. De graça. Depois, ele chama para perto. Trouxe vocês para mim. É um desejo de intimidade. Certo. Só então, com essa base de salvação e relacionamento já posta, é que ele apresenta as cláusulas da aliança, os mandamentos. Isso vira de cabeça para baixo aquela ideia comum, né? De que a lei é para a gente merecer o favor de Deus. Totalmente. A fonte deixa isso bem claro. A lei não é para obter salvação, é uma resposta de gratidão. É um guia para viver como o povo que já foi salvo e amado. Deus salva primeiro, demonstra amor primeiro e aí convida. Agora vivam assim, ó. Isso reflete a nossa ligação especial. Faz muito sentido. É como construir uma casa. Primeiro o alicerce firme, né? Depois as paredes. Exatamente. A lei é para preservar essa liberdade e esse relacionamento, não para conquistar. E essa introdução continua bem solene quando os mandamentos vão começar a ser ditos, né? Lá em Êxodo 20, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Olha aí de novo. Ele se apresenta formalmente, a primeira coisa que ele diz não é eu sou o Criador ou juiz, mas sim eu sou aquele que te libertou. A identidade principal ali é de redentor, libertador. Exatamente. Isso amarra tudo. A lei que vem depois nasce do coração de um Deus que liberta. O desejo dele não é oprimir com regra, mas preservar a liberdade que ele mesmo conquistou para eles. Liberdade do Egito e do que mais? Liberdade do caos, do pecado, da idolatria, que escravizava todo mundo ao redor, né? Como a fonte indica, Deus age em nosso favor antes de pedir qualquer coisa, antes de transformar. A lei faz parte dessa transformação.
um mapa para viver livre, mas sempre ancorada na iniciativa dele de salvar. Entendi. Então, com essa base toda, eu sou seu libertador, cuidei de vocês, quero vocês perto, aí sim vem a primeira regra. Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Curto e grosso. O que significa esse diante de mim? Essa expressão é forte. A fonte comenta que no hebraico original, al-panai, não é só tipo, não tenha outros deuses aqui por perto. É mais no sentido de não coloque nada em oposição a mim. Oposição. Ou contra mim. Ou, como alguns sugerem, reconhecendo que o povo talvez acreditasse que existiam outros deuses, era o mundo deles, né? Mas Deus diz, não me importa o que vocês acham que existe, a lealdade de vocês, a adoração é só minha, exclusiva. Isso devia ser um choque para eles, imagino. Um choque tremendo. O mundo antigo era todo politeísta, tinha Deus para tudo. Colheita, guerra, fertilidade. Era normal ter vários senhores. A ideia de um Deus único, exigindo lealdade total, era radical. Quase impensável para a época, né? Exato. Mas era esse o ponto. O Deus de Israel não era só mais um na prateleira. Ele era o único Deus verdadeiro. Criador, redentor. E o relacionamento com ele pedia entrega total, coração indiviso. Não dava para dividir a devoção. Era tudo ou nada, porque ele era tudo. E essa exclusividade é reforçada logo em seguida, né? No segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Isso parece um ataque direto às práticas dos vizinhos. Um ataque frontal. Uma demolição teológica, pode-se dizer. Quase toda religião ao redor usava imagens, ídolos, estátuas para representar os deuses. Achavam que interagiam com o divino por ali, que controlavam as coisas. Tentavam manipular, né? Isso. E ao proibir qualquer imagem para adoração, Deus estava ensinando coisas profundas. Primeiro, sobre ele mesmo. Ele é espírito, infinito, não cabe numa forma física feita por gente. Qualquer imagem seria diminuir ele, limitar. E sobre a adoração também. Também, a relação com ele não seria baseada em manipular uma estátua, mas em ouvir a palavra dele, obedecer, confiar no que ele fez na história, exigia fé, não ficar olhando para um objeto. Era proteger o povo de adorar a criação em vez do Criador, sabe? E de tentar controlar Deus em vez de se entregar a ele. Nossa, isso estabelece uma diferença gritante mesmo. E aí, para justificar essa proibição e a exclusividade, vem a frase do dia. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso. Essa palavra zeloso pode soar meio estranha hoje, né? A gente pensa em ciúme, possessividade. Pode soar negativa. Como a gente entende esse zelo de Deus nesse contexto? Essa é a pergunta-chave, né? Porque o nosso ciúme moderno é bem diferente do que a palavra hebraica kaná significa ali. O fascinante é que esse zelo está ligado direto na aliança, nesse relacionamento especial que Deus acabou de confirmar, baseado na libertação. Certo. O zelo de Deus aqui não tem a ver com insegurança humana ou mesquinhez. Pelo contrário, é a expressão de um compromisso apaixonado, intenso, protetor, com aquele relacionamento que ele mesmo começou. Como assim, protetor? Pensa no zelo que um marido ou esposa fiel tem pelo casamento. Não é um ciúme egoísta. É uma dedicação forte que protege o vínculo, que não tolera traição porque valoriza demais a relação e o bem da outra pessoa. Entendi a analogia. Deus, como libertador e como os profetas depois vão dizer, o noivo de Israel, investiu tudo nesse relacionamento. O zelo dele é essa paixão por manter essa conexão pura, por proteger o povo das influências ruins da idolatria, que, na verdade, só ia escravizar eles de novo. Então o zelo é pro bem deles. Totalmente. Ele exige exclusividade porque só ele pode salvar de verdade, satisfazer de verdade. Ele quer o melhor para eles. É um zelo que nasce do amor
e protege o amor. Entendi. Então não é um Deus inseguro com medo de concorrência, é um Deus apaixonado que protege com força o relacionamento que ele iniciou por amor, porque ele sabe que qualquer desvio para outros deuses seria ruim para o próprio povo que ele libertou. Isso. Mas essa intensidade toda, mesmo sendo para proteger, não podia parecer meio controladora para eles? Um povo que acabou de sair da escravidão? É uma boa questão. A intensidade de Deus sempre vai ser um pouco assustadora para nós, né? Como lá no Sinai. Mas a chave é conectar esse zelo com tudo que veio antes. O resgate, as asas de águia, o chamado para perto. O zelo não vem do nada. Vem depois do amor libertador. A ordem importa muito. Muito. Deus não está sendo possessivo, tipo, vocês são meus e pronto. Ele está sendo protetor. Eu libertei vocês para um relacionamento único comigo e vou defender isso com paixão, porque qualquer outra coisa leva vocês de volta para a escravidão espiritual. O controle, nesse caso, não é para oprimir, é para preservar a vida, a identidade deles como povo livre dele. O zelo é para o benefício deles, para que fiquem ligados na fonte da vida. É paixão de pai protegendo o filho, sabe? De libertador guardando a liberdade que conquistou. Ok, então, juntando as peças aqui. A mensagem parece ser: a lei, os mandamentos, não são começo da relação com Deus, são consequência. Exato. Deus age primeiro, salva, demonstra cuidado, estabelece a relação. Só aí ele apresenta os mandamentos, começando pela exclusividade. Não terás outros deuses, não farás imagens. Que funciona como uma cerca de proteção para esse relacionamento. Uma cerca de proteção, gostei da imagem. É isso mesmo, protege algo vital. E a força por trás dessa proteção é o zelo dele. Essa paixão protetora por quem ele libertou e chamou. Perfeito. A lei é a estrutura para viver a liberdade que a graça deu. Os primeiros mandamentos definem a quem pertence essa liberdade e como guardar. Lealdade total ao libertador. Rejeitar qualquer coisa falsa ou que diminua ele. E isso leva a gente de volta para aquela autodescrição forte de Deus. A própria fonte, lá na seção Pense, deixa a gente com essa pergunta para pensar, né? Por que Deus se descreveu como zeloso? Pensando nos atos de salvação dele, no desejo de relacionamento, o que ele queria que o povo e nós hoje entendesse sobre o coração dele ao usar essa palavra tão intensa. É uma pergunta profunda para a gente ficar refletindo. O que esse zelo divino significa para a nossa relação com ele hoje? Fica aí a reflexão. Até amanhã no próximo estudo. Até mais.